Muito boa tarde, está no ar o consultório do Porto Canal, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de saúde, hoje vamos falar mais especificamente da retinopatia diabética. Sabe o que é? Se sabe, vai ficar a saber muito mais. Se não sabe, é o programa ideal então para ficar esclarecido sobre esta patologia que diz respeito aos olhos daqueles que sofrem de diabetes. Vou apresentar o meu convidado. Em estúdio tenho comigo o Dr. Gil Calvão Santos, é precisamente oftalmologista do Hospital CUF. Bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar connosco nesta primeira parte. Infelizmente o doutor só vai mesmo ficar na primeira parte e por isso durante a segunda parte vamos mudar a especialidade. Vem alguém que já é aqui da casa, a doutora Sónia Rego, oncologista, e é então com a doutora Sónia Rego que vai poder tirar as dúvidas que possa ter e nessa segunda parte então relativamente à oncologia. Não perca a oportunidade e inscreva-se a partir deste momento através do nosso número de telefone 229538525 ou através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Para já, a conversa mesmo é sobre retinopatia diabética. Doutor, sabemos que esta é uma complicação da diabetes, portanto, dos diabéticos. Exatamente. E, curiosamente, é a principal causa de cegueira evitável no mundo. É verdade. Temos aqui um grande sinal de alarme, Exatamente. digamos assim. Antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui a falar desta patologia tão importante e, de facto, a diabetes é uma verdadeira epidemia hoje em dia. Nós sabemos que o número de diabéticos em todo o mundo quadruplicou nos últimos 30 anos e a tendência é continuar a aumentar. E realmente o que é que acontece, o que é que vai acontecer na diabetes e qual é o problema principal desta doença? Na diabetes, os valores de glicose estão elevados nos indivíduos e a glicose em excesso é tóxica para os órgãos do organismo. Então, podemos ter um atingimento, por exemplo, renal, com a nefropatia diabética. A diabetes até é a causa principal da hemodiálise em todo o mundo. Temos depois o atingimento do coração, do cérebro, com os infartos, as doenças cardiovasculares e temos também o atingimento ocular. No atingimento ocular, a patologia mais frequente e a mais grave é, de facto, a retinopatia diabética, mas há uma série de outras. A catarata é mais frequente nos diabéticos, o glaucoma é mais frequente nos diabéticos, mas, de facto, a retinopatia diabética é o que nos preocupa mais, porque é a doença mais causadora de morbilidade visual e mais grave. E os números são impressionantes. Na Europa, durante um ano, 10% de todas as causas de cegueira são provocadas pela retinopatia diabética. Estamos a falar no mundo ocidental. No mundo ocidental, principalmente no mundo desenvolvido. Aliás, no mundo desenvolvido, a retinopatia diabética é responsável pela maior parte dos casos de cegueira na população ativa, entre os 20 e os 65 anos. Portanto, repare na alteração da qualidade de vida e em todos os custos económicos e sociais que isto vai acarretar. Antes de explicarmos mais ou menos o que é a retinopatia diabética, é importante percebermos o que é a retina, no fundo. E para isso eu, se calhar, pedia para passarem a primeira imagem. Olha que bom, que era mesmo isso que eu queria ter pedido à Exatamente. minha produtora, Sara Lima, e eu hoje, deixem-me fazer aqui uma parte que eu gosto sempre de pegar na nossa Sara Lima. Já estás a pôr a imagem, Pedro Toscano? Eu estava a falar... pronto, então agora vamos falar da retina e eu daqui a bocado volto ao que queria dizer. Sr. Doutor, esta imagem vai-nos ajudar a perceber... Vai-nos ajudar e vai ajudar as pessoas lá em casa a perceber. Sim. E eu queria fazer uma analogia entre o olho e uma máquina fotográfica, para que se possa perceber melhor como é que funcionam as coisas. Então, na parte esquerda da imagem temos as estruturas anteriores do olho, as que estão em contacto com o mundo, que são fundamentalmente a córnea e o cristalino. Ora, a córnea e o cristalino são como se fossem as lentes de uma máquina fotográfica. O que elas vão fazer é receber a luz do exterior e vão condensar a luz, vão focar a luz na parte posterior do olho, aquela parte mais alaranjada, que é realmente a retina. Doutor, desculpa eu estar nesta posição para si, mas eu como também tenho fraca visão, se olhar para ali não vejo, tenho mesmo que estar nesta posição, está bem, doutor? Então. Mas eu estou a ouvi-lo com muita atenção. As nossas lentes do nosso olho, a córnea e o cristalino, o que vão fazer é focar a luz que vem do exterior na retina e a retina, por um processo extraordinário e fantástico, vai transformar esta luz num impulso elétrico. Este impulso elétrico é conduzido até ao cérebro pelo nervo óptico e o cérebro descodifica este impulso elétrico e, portanto, é como se transformasse a luz em imagem. Portanto, a retina é o rolo da máquina fotográfica, é aquilo que nos permite ver. Isso para percebermos a importância Porquê? Porque, da retina. Repare, se nós tivermos uma doença na córnea ou no cristalino, nas tais lentes, nós podemos modificar cirurgicamente essas situações. Podemos, por exemplo, fazer um transplante de córnea, uma cirurgia de catarata que substitui esse tecido por um tecido em melhor estado. É verdade, tivemos aqui esta semana um colega Exatamente, o Dr. João Paulo Macedo a falar de cirurgia de catarata. O doutor está muito informado. Estive atento.
E, portanto, a retina, como é uma estrutura neurosensorial, ou seja, Sim. tem muito tecido nervoso e é muito vascularizada, nós não conseguimos substituir a retina. Portanto, hoje em dia ainda não se fazem nem se conseguem fazer transplantes de retina. Portanto, qualquer doença da retina é uma doença com muita gravidade e que implica muito alterações visuais. Então, qual é o aspecto da retina normal? E para isto pedia, então, a segunda imagem para perceber... Não. Ai, mas parece. Vou-lhe dizer que parece. Vamos eu ver gosto a muito de imagem. ver doentes e de operar. Eu gosto muito de ver doentes, de trabalhar, mais do que até de dar palestras. Mas é muito importante aquilo que estamos a fazer. Pois, é muito importante. É um serviço público, completamente. É verdade. Portanto, então, ali na imagem da esquerda temos Sim. o aspecto de uma retina normal. Isto é o aspecto que nós vemos no nosso exame. Okay. Então temos aquele aspecto meio alaranjado, a coloração normal, temos aquela estrutura mais redonda, mais clara, que é o nervo óptico, Sim. e depois aqueles cordões avermelhados são os vasos da retina. Toda a retina é suprida por estes vasos sanguíneos, ali nós não vemos os mais pequeninos porque eles ramificam-se muito, portanto aquilo é um tecido extremamente vascularizado. E o que é que acontece na diabetes? Na diabetes nós temos, no fundo, um mau funcionamento destes vasos. Portanto, os níveis elevados de glicose fazem com que estes vasos funcionem mal. E ao funcionarem mal, eles vão libertar o sangue que têm dentro e o plasma e causam a retinopatia diabética. Vemos ali na imagem da direita, claramente uma imagem diferente da esquerda e com aquele mau aspecto. Portanto, é uma imagem de retinopatia diabética. O que são aquelas manchas amarelas? As manchas amarelas são edema na retina, são acumulação de líquido na retina, que faz os tecidos incharem e isto é um grande causador de dificuldade visual e de deficiência visual. Era o que eu lhe ia perguntar. Exatamente. Neste momento, com esta imagem da direita, e agora a imagem Certo. já podemos provavelmente retirar a imagem, o que é que um doente com aquelas manchas amarelas, portanto, ali já está diagnosticado, Claro, isto é suficiente para... É suficiente para fazer o diagnóstico, para diagnosticar. O que é que um paciente vê nesta altura, Sr. Doutor? Se calhar, falando dos sintomas, voltávamos um bocadinho antes, ou seja, a retinopatia diabética, nas fases iniciais, é completamente assintomática. Aí está um dos grandes Exatamente, problemas. E esse é o problema principal. É o silêncio desta Se não doença, houver sintomas, os doentes não vão ao médico, não são diagnosticados. Portanto, em fases iniciais, a doença é silenciosa. Nestas fases mais avançadas, aí sim já vai haver sintomas relativos à retinopatia diabética. Mas o que se pretende é que se diagnostique mais cedo, não é, Obviamente, e por isso é que é importante, e falaremos com certeza da prevenção destas situações. Mas numa situação semelhante a esta, o doente vai se queixar que vê mal. E vê mal, sobretudo, ao longe, tem dificuldade em reconhecer as pessoas, em ver os números dos autocarros, é uma coisa que os doentes falam muito, mas em situações avançadas, quando há este edema nos tecidos centrais da retina. E situações mais graves ainda, onde aqueles sangramentos preenchem a parte interna do olho, o vítreo, dando o chamado hemovítrio. Hemovítrio quer dizer sangue no vítreo. Sim. Isto é causador de dificuldade visual. Mas não é demais referir que só há sintomas relativos à retinopatia diabética em fases avançadas. E é isso que não queremos. E é isso que não queremos. E outra coisa importante também é que, isto de um modo geral em oftalmologia, os sintomas são relativamente inespecíficos. O que é que eu quero dizer? Nós podemos ter o mesmo sintoma em pessoas diferentes e abarcar um leque grande de patologias, desde a mais simples até à mais grave. O doente diabético tem direito também a ter um erro refrativo, precisa de óculos, tem direito a ter uma catarata e por isso também vê mal, não necessariamente pela retinopatia, mas pela catarata. Portanto, temos aqui uma série de fatores em jogo. No entanto, é fundamental nós apanharmos estes doentes em fases iniciais. Quanto mais inicial nós verificarmos essas situações, mais resulta o tratamento e menos morbilidade visual estes doentes vão ter. Que é isso que se pretende. Claro, obviamente. Doutor, temos que partir do princípio e agradeço-lhe a sua introdução, porque de facto falou-nos do caso da diabetes e de facto é uma das grandes preocupações pelo mundo inteiro. A taxa da obesidade aumenta, a taxa da diabetes aumenta e é muito importante falarmos da diabetes, obviamente que o Sr. Doutor, enquanto oftalmologista, preocupa-se mais ou debruça-se mais sobre os problemas que a diabetes traz aos olhos, mas como disse muito bem no início, a diabetes estende-se, vai ter implicações multissistémicas em todos os órgãos, todos os órgãos do nosso corpo. É uma mensagem importante deixarmos aos diabéticos que assistem ao programa que devem ter um maior controle, devem procurar devem procurar controlar esta diabetes o mais possível e aí já estamos a prevenir. Exatamente, aí estamos a prevenir. Aliás, o controle da diabetes e dos fatores que lhe são associados, como disse muito bem, a obesidade, mas também a tensão arterial, os níveis de colesterol, o sedentarismo, fazem parte do plano de tratamento de qualquer retinopatia diabética. No entanto, é importante, além disto, é importante também as consultas em oftalmologia.
E aqui temos que fazer logo a distinção entre os dois grandes grupos de diabéticos. Os diabéticos tipo 1, claro, que é importante, que são diagnosticados geralmente, até às vezes nas crianças, nos adultos jovens, e geralmente diagnosticados logo nas fases iniciais da doença, porque acontece, como é uma doença autoimune, o pâncreas não vai produzir insulina, que é a responsável pela metabolização da glicose. E, portanto, vamos ter um evento agudo que vai fazer o doente ser diagnosticado muito rapidamente. Nesta fase, geralmente não há lesões de retinopatia diabética. Por isso é que só está aconselhado aos diabéticos tipo 1 fazerem a primeira consulta entre 3 a 5 anos depois do diagnóstico. E depois de forma anual, mesmo não havendo sintomas. Muito bem. Mesmo não tendo sintomas, de forma anual temos que os ver. Já na diabetes tipo 2 é diferente. Geralmente diagnosticada em indivíduos com mais idade, mas hoje em dia já cada vez mais cedo. Obesidade, devido a todos os sedentarismo, fatores, exatamente. Certo. E muitas vezes nós temos um período que pode ir até 10 anos entre o início da doença e o diagnóstico. E, portanto, nestes 10 anos podemos ter muita doença a acontecer relativa à diabetes. E, por isso, estes doentes têm que ser observados pelo oftalmologista no momento do diagnóstico. E nós verificamos que até 20% dos doentes com diabetes de diagnóstico inicial já têm lesões de retinopatia diabética. Obviamente que depois, não tendo lesões, vamos ter na mesma de os ver anualmente, mesmo que não haja sintomas. Portanto, isto é absolutamente fundamental e esta mensagem tem que ser passada. Mesmo na ausência de sintomas, consulta anual, sem dúvida nenhuma. Como é que o doutor diagnostica Isso é importante. Em relação ao diagnóstico, vamos falar do ideal e depois do real. Do mundo ideal e depois do mundo real, se pudesse ser. No mundo ideal, nós vamos observar estes doentes de forma anual, ou seja, vamos fazer uma consulta de oftalmologia e na consulta nós vamos abordar todos os problemas relacionados com a diabetes ocular. Vamos ver se o doente precisa de usar óculos, precisa de ser operado à catarata, portanto temos uma consulta completa e vamos focar-nos na observação do fundo ocular, na observação da retina. Aquilo que vimos ali é uma imagem que o doutor consegue... É uma imagem que nós conseguimos ver na nossa lâmpada de fenda, com as nossas lentes conseguimos observar aquela imagem. E portanto vamos à procura daquelas lesões. E no caso de elas existirem, vamos ter de complementar a nossa observação com alguns exames para que nós possamos atribuir um grau à retinopatia, ver se é ligeira, se é moderada, se é severa. Que faz a tal diferença depois na opção de tratamento. Exatamente, que falaremos a seguir. E, portanto, vamos fazer fundamentalmente 2 tipos de exames. A angiografia, que é um exame em que nós injetamos um produto de contraste numa veia do antebraço. Esse produto depois vai circular toda a circulação do corpo e nós vamos fazer umas fotografias especiais da retina para ver como é que os vasos estão a funcionar e para vermos, olha, esta zona não está a funcionar bem. E isto permite-nos classificar a doença. Portanto, isto é um estudo funcional. É uma picada? Uma picada. Não dói? Não dói. A injeção de um contraste e umas fotografias. Absolutamente indolor. Absolutamente indolor. Isto é um exame funcional, vai-nos mostrar a forma como a retina funciona. Sim. Mas temos de perceber também a estrutura, temos que fazer exames estruturais. E esse outro exame é o OCT, chama-se Tomografia de Coerência Óptica, um nome muito complicado para um exame muito simples, que nos mostra as diferentes camadas da retina e vamos ver se elas estão inchadas ou não, se tem o tal edema macular. E, portanto, com estes 2 dados, funcionais e estruturais, vamos classificar a retinopatia em ligeira, moderada, grave ou em doença complicada. Isto no mundo ideal. Ora, no mundo real, nós, como em Portugal, temos cerca de 1 milhão de diabéticos e oftalmologistas nem chegam a 1000, portanto vai ser muito difícil nós vermos 1 milhão de diabéticos todos os anos. E, portanto, nos últimos anos tem havido alguns rastreios que se fazem para tentarmos abarcar o máximo número de doentes possível. E nestes rastreios, os doentes no seu centro de saúde fazem uma fotografia da retina, portanto um técnico faz a fotografia, que é enviada para uma central de leitura e o oftalmologista vai analisar essas imagens e chamar o doente se houver lesões. Isto tem a vantagem de conseguirmos abarcar um grande número de doentes, mas tem a desvantagem de nós não conseguirmos detectar outros problemas associados. Portanto, temos aqui uma balança e temos que, enfim, de qualquer forma, temos evoluído muito nesse campo. Portanto, temos o doente com a retinopatia diabética diagnosticada e depois o que é que vamos fazer? Vamos tratá-lo, obviamente. E há tratamentos, temos boas armas para lutar. A primeira coisa fundamental, como falámos há pouco, é o controle da diabetes e dos seus fatores associados. Aliás, nós temos alguns organismos internacionais de oftalmologia que recomendam mesmo que
não se pode iniciar o tratamento sem a diabetes estar controlada, porque ele vai ter muito menos eficácia, vamos gastar recursos sem ter o benefício. Obviamente. Portanto, isso é absolutamente fundamental. E nós aqui temos de articular com os outros médicos que tratam a diabetes, passar-lhes essa informação e eles vão depois modificar o estilo de vida do doente, introduzir também medidas farmacológicas, os comprimidos, a insulina, para que possamos controlar muito bem essas situações. Mas a responsabilidade do doente é muito fundamental. importante. Eu vou-lhe contar um caso que tive hoje de manhã na consulta para mostrar muito bem a realidade que nós temos. Tive um doente que veio referenciado pelo médico assistente para o rastreio da retinopatia diabética. O doente entrou um pouquinho, não sabia muito bem o que estava ali a fazer, porque estava tudo bem, não se queixava. Eu perguntei-lhe se tinha alguma doença, ele disse-me, não, sou saudável, e eu vi na referenciação do doente que ele era diabético, fazia os antidiabéticos orais. E perguntei-lhe, olha, o senhor não faz esta medicação? Ela, faço, mas isso, o médico passou-me, isso parece que tenho diabetes, mas nem sei muito bem. Ou seja, as pessoas têm que ser responsabilizadas pela sua patologia. Porquê? Porque o doente pode ter uma série de complicações relacionadas com isso e vai ter impacto na qualidade de vida dessa pessoa, dos seus familiares. São pessoas que precisam de acompanhamento às consultas, por exemplo. O acompanhante vai ter que faltar ao trabalho. Portanto, temos aqui custos grandes para todos, pois os tratamentos vão ter que ser pagos pelos contribuintes. Portanto, é uma patologia muitíssimo importante e para ser negligenciada desta forma. Portanto, hoje foi um caso interessante. Foi um belo exemplo e nós assistimos muitas vezes, e por acaso esta semana tem acontecido com alguma regularidade, telespectadores que nos ligam na segunda parte, o doutor já teve a oportunidade de cá estar durante a segunda parte, portanto sabe mais ou menos como é que funciona, em que diziam, eu fui à consulta mas não percebi nada do que o médico me disse. Pois, às vezes também é um pouco a culpa nossa nesse aspecto. De ambas as partes, mas temos que ser exigentes ao ponto de perceber aquilo que o médico está a dizer. E as pessoas têm que ser informadas e têm que ser responsabilizadas sobre a sua doença e sobre os tratamentos. Voltando então agora ao tratamento da retinopatia diabética, nós temos diabetes controlada, partindo desse pressuposto. Nas situações mais ligeiras, nós habitualmente, em vez de fazermos aquela consulta de forma anual, vamos tornar o seguimento menos espaçado. Portanto, em vez de vermos o doente só passado um ano, vamos ver passado 3 ou 6 meses. Ou seja, fazemos um seguimento mais apertado nas situações ligeiras, que é para verificar se de facto há evolução da doença. E aproveitamos também para ver se, em relação à última observação, a diabetes está melhor controlada, por exemplo. Por isso é que é importante os doentes trazerem-nos as análises que fazem nos seus médicos assistentes à nossa consulta. E de resto é importante dizer que um diabético pode ter uma vida perfeitamente normal. Não é nada do outro mundo se cumprirem algumas orientações. Mas que são orientações que todos nós devemos seguir, não é? Uma alimentação saudável, é a prática de exercício, exatamente. Portanto, não é nada de extraordinário. Claro, nada, não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Pronto, em algumas situações nós vamos ter de fazer tratamentos específicos e nós temos fundamentalmente 3 armas terapêuticas na diabetes. Então vamos lá. E é importante dizer que não há um tratamento para a retinopatia diabética. Nós temos um doente e vamos ter um plano individualizado para cada um. Estas 3 armas podem ser usadas individualmente ou em combinação. Muito bem. Portanto, a primeira é o laser. O que é que nós fazemos com o laser? Vamos provocar uma queimadura na retina. Isso vai, por um lado, destruir os vasos anormais e impedir que se desenvolvam novos vasos, que são os causadores daquelas hemorragias e do edema. O laser. Habitualmente nós fazemos o laser entre 3 a 5 sessões, não fazemos tudo de uma vez. Há algum desconforto a realizar o laser, nada que não se tolere bem, mas geralmente fazemos este tratamento de forma faseada. Importante também referir que o objetivo do laser não é melhorar a visão, mas sim conservar a visão. E às vezes os doentes queixam-se muito dos tratamentos com laser. É importante explicar-lhes antes, porque há coisas que podem acontecer. A qualidade da visão pode diminuir, a sensibilidade ao contraste, a visão das cores, a visão periférica. Portanto, o doente é importante perceber isso, porque senão vai nos dizer, doutor, mas afinal, fui tratado e ainda estou pior do que o que estava. Temos que explicar muito bem. E não está. Pelo contrário, isto foi uma atitude em benefício do doente, obviamente, para impedir a progressão da doença. Portanto, laser. O segundo tratamento são as injeções de medicamentos dentro do olho, que vieram revolucionar completamente a doença. Porque se até aqui o paradigma do laser era, de facto, impedir a progressão da doença, estabilizando a acuidade visual, estes medicamentos até vão melhorar a visão. Portanto, um doente com edema macular, com aquele inchaço na parte central do olho, esses fármacos que nós injetamos dentro do olho fazem com que esse edema diminua e a própria visão pode melhorar. E os resultados são fantásticos. Esse procedimento é um procedimento que parece assim também uma coisa muito estranha, os dentes ficam sempre muito aflitos, é uma injeção dentro do olho
mas é uma coisa absolutamente indolor. É feito com anestesia local, Era o que eu lhe ia obviamente, perguntar, isto anestesia com a local, utilização com gotas, de gotas. e uma injeção com uma agulha muito fininha de um produto dentro do olho. Há vários produtos que se podem usar, temos que escolher cada um deles de acordo com cada caso clínico, e esta terapêutica tem um senão, é que tem que ser repetida de forma periódica para ser eficaz. E temos doentes que já fizeram dezenas de injeções, às vezes de forma mensal, com muito bons resultados. Portanto, a segunda arma terapêutica. A terceira é reservada para os casos mais graves, que é a cirurgia. Na cirurgia nós vamos fazer fundamentalmente duas coisas. Uma delas é remover aquele sangue que se pode acumular dentro do olho, o tal hemovítrio. Vamos fazer a chamada vitrectomia, que consiste em introduzir alguns objetos dentro do olho, que fazem a aspiração desse sangue e do vítreo, que é a estrutura que dá a forma. Aquelas manchinhas amarelas. Exatamente. Que vimos há pouco. As manchinhas amarelas é diferente, é mais o sangue que está acumulado na parte interna do olho, porque as manchinhas amarelas estão na própria substância da retina, nós não podemos lá mexer. Estas estão mais como se fossem a flutuar na parte interna do olho. Temos outra situação mais grave ainda. Muitas vezes na retinopatia diabética avançada temos a proliferação de membranas na superfície da retina. Membranas essas que podem até fazer com que a retina descole, fazer o descolamento de retina, de etiologia tracional, que é uma situação muito grave e que exige cirurgia. Portanto, a cirurgia indicada nos casos mais graves. Uma cirurgia que se faz em regime ambulatório, ou seja, o doente vem e regressa à casa no próprio dia, portanto, salvo se tiver alguma patologia que obrigue a internamento, feita ou com anestesia local ou também anestesia geral, de acordo também com as características de cada doente, e geralmente são cirurgias mais demoradas, são as cirurgias de oftalmologia mais demoradas. Uma cirurgia de catarata demora uns 10, 15 minutos, já estas cirurgias demoram 1 hora, 2 horas, 3 horas, de acordo com cada caso. Pronto, cirurgia. Portanto, estas 3 armas, vamos adequá-las a cada um dos doentes. A cirurgia vai tratar? A cirurgia não trata, esta doença não tem cura. Os tratamentos atrasam a progressão da doença e dão alguma melhoria de visão em situações muito particulares. Melhor mas a doença mesmo não tem. Exatamente. É prevenir. A chave é a prevenção. A promoção da saúde nesta doença é absolutamente fundamental, porque vamos querer diagnosticar a doença numa fase em que o tratamento seja mais fácil e com melhores resultados. Então, podemos atrasar a evolução da doença. Esse é o grande claro objetivo. Que temos casos limites que ainda surgem hoje em dia, já é mais raro, mas surgem casos já em que não temos nada a fazer a não ser dar auxílios de baixa visão ao doente. As lupas para eles conseguirem ler, dispositivos para que consigam usar o computador, são situações já limite e que se vêem cada vez menos, felizmente. E para terminar, que estamos mesmo no fim desta primeira parte, quando é que se chega à cegueira, Sr. Doutor, e porquê é que ainda se chega à cegueira? Ainda se chega à cegueira porque, por um lado, as pessoas já estão cada vez mais informadas, mas ainda há muita gente que não está informada, e depois há pessoas que não têm um acesso fácil aos cuidados de saúde, e por isso é que o esforço tem que ser para que nós consigamos ver todos estes doentes de forma anual, pelo menos, mesmo não havendo sintomas, e iniciar o tratamento logo de forma atempada. Portanto, isso é a mensagem fundamental, prevenção é a mensagem fundamental. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso consultório, foi um gosto também para mim recebê-lo. Vamos então a fechar esta primeira parte. Vou relembrar que daqui a pouco mudamos a especialidade. A oncologia, então, é a especialidade escolhida para esta tarde, com a doutora Sónia Rego. Participe, ainda está a tempo de marcar o 229538525 ou de nos escrever através do e-mail consultorio@portocanal.pt. Até já.